Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha, a palavra que o Senhor tem para o teu coração nesta manhã se encontra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. A palavra do Senhor diz, irmãos, que ali, aquela região, estava numa situação de extrema fome. Por quê? Porque não estava chovendo. E Elias havia profetizado a falta de chuva por 3 anos e 6 meses. E ali aquilo atingiu toda aquela região. E teve pessoas que começou a passar fome. Uma dessas pessoas foi uma viúva, a viúva de Sarepta. A Bíblia não relata o nome dela, nem o nome do filho dela. Só diz que é a viúva de Sarepta. E Deus havia visto a aflição daquela mulher. Eu já paro aqui para te falar algo da parte do Senhor. Olha, Jesus ele está vendo toda a tua aflição. Jesus ele está vendo toda a situação que você está passando. Ele está vendo tudo que você está enfrentando, as lutas, as provas, as dificuldades. Ele está vendo tudo. O Senhor, ele está vendo toda a situação. E é por isso que Deus ele havia tirado Elias lá da caverna e falado para ele caminhar. E ele parasse somente onde o Senhor o direcionasse a ele. E quando Elias, irmãos, havia chegado ali naquela cidade de Sarepta, o Senhor direcionou ele até aquela mulher que estava catando uns cavacos de lenha para fazer a sua última alimentação para ele e para o seu filho. E o Senhor havia direcionado ele até aquela viúva. Irmãos, olha, e foi no tempo de Deus. A Bíblia diz que Elias, ele chegou até aquela mulher e falou: mulher, me dá um pouco de água para beber. Ela foi entrando para sua casa sem reclamar de nada, sem falar da situação que estava passando. Ela foi pegar a água. E quando ela estava caminhando para ir pegar a água, Elias ele falou: traz para mim também um punhado de pão para que eu possa comer. Aquela mulher, ela virou para Elias e havia falado para ele: olha, eu só tenho um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha para fazer para mim e meu filho comer, e depois nós iremos morrer. Irmãos, olha a situação daquela mulher. Ela havia contado para o profeta o que havia se passado. Ela havia falado o que estava acontecendo com ela. Mas só que mesmo assim, ela falou: mas eu vou fazer um pedaço, um pouco de pão para você. E vou trazer um pouquinho de água também. Irmãos, mesmo aquela mulher naquela situação de última alimentação para ela e para o seu filho, mas mesmo assim, ela não deixou de ajudar aquele homem de Deus. Ela não deixou de estender a mão para ele. Ela não deixou de abençoar ele. Santo é o nome do Senhor. Ela agiu pela fé. Porque Elias ele falou: traz primeiro para mim. Traz primeiro para mim, porque não irá faltar a farinha na panela e nem o azeite na botija. A providência daquela mulher chegou naquele dia e não foi no tempo dela, porque o Senhor conhece a limitação de todos nós. Ele sabia que o limite daquela mulher estava ali naquele momento, dela e do seu filho. Ela sabia que eles iriam comer ali naquele momento e depois iria morrer porque não estava mais aguentando de fome. O Senhor poderia ter enviado antes? Poderia, mas ele sabia que eles não iriam morrer antes. Santo é o Senhor. O Senhor, ele sabia o tempo de enviar a providência até aquela mulher. O Senhor, ele sabe o tempo de enviar a providência até a tua casa. Ele sabe o tempo de abrir a porta que você precisa. Ele sabe o tempo de enviar alguém para te abençoar. Ele sabe o tempo de te entregar a bênção que ele tanto tem preparado. Ele sabe o tempo de tudo e de todas as coisas. Santo é o nome do Senhor. A fé daquela mulher, irmãos, foi tamanha que ela acreditou no Deus de Elias. Ela acreditou
que o Senhor poderia ajudar ela, poderia prover para ela. Irmãos, que você possa ter fé o suficiente de que o Senhor irá prover no meio da dificuldade. O Senhor pode ter, o Senhor, Ele pode enviar a providência quando você menos imagina. Porque aquela mulher, ela estava pegando lenha para fazer a sua última refeição. E foi naquele momento que o Senhor deu o ultimato e falou: essa não será a tua última refeição. Essa não será o teu último alimento. O Senhor, irmãos, Ele abençoou. A farinha da panela não faltou e o azeite da botija também não se acabou, até o tempo que o Senhor ali determinou na casa daquela viúva. Tinha várias outras pessoas passando por necessidade, tinha, mas foi na casa daquela viúva que o Senhor mandou Elias ir. Foi na casa dela que o Senhor direcionou. Então você pode ser a pessoa que Deus vai abençoar neste dia. É pela palavra do Senhor que eu estou falando. Não é de mim mesmo, é pela palavra do Senhor. Assim como Deus enviou Elias naquele dia na casa daquela viúva, assim também Deus, Ele pode enviar a providência hoje na tua casa. Ele pode enviar a providência amanhã na tua casa. Ele pode enviar a providência daqui a um mês, daqui a um ano. Eu não sei qual o tempo, mas um momento, no tempo de Deus, Ele vai olhar para você e dizer: hoje é o dia de enviar a providência na casa do meu filho. Hoje é o dia de enviar a providência na casa da minha filha. Eu não sei qual é esse tempo e quem sou eu para dizer que tempo é esse, porque eu não sei qual é o tempo que Deus tem preparado para me abençoar e para te abençoar. Mas uma coisa, pela palavra de Deus, eu posso dizer para a tua vida: o tempo de Deus na tua vida, Ele sabe, Ele conhece. E é no tempo dele que Ele vai enviar a providência. Cria tão somente, você não vai morrer com a tua última refeição. Você não vai morrer com essa situação. A tua vida não vai acabar com essa situação. Deus, Ele sabe o tempo. E quando você pensar que está tudo acabado, Deus, Ele chega com a providência dele. Fica com essa mensagem da parte do Senhor. Jesus te abençoe grandiosamente.